Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com o intuito de considerarmos a palavra do Senhor e que em mais essa oportunidade Ele possa nos abençoar, nos fazendo entender um pouco mais daquilo que Ele nos tem revelado. Hoje estaremos encerrando o primeiro capítulo de Pedro e vamos encerrá-lo através desse trecho. 1 de Pedro 1, 22 até o versículo de número 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, até o versículo 25, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a oração sacerdotal, ela foi a grande e última oração feita por Jesus Cristo enquanto Ele esteve entre nós, enquanto Ele esteve aqui na terra. E nós a encontramos lá no capítulo 17 do Evangelho do apóstolo João. Em boa parte dessa oração, a saber, a oração sacerdotal, Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele intercede ao Pai para que os seus seguidores, ou seja, os seus discípulos, eles vivam não só em comunhão, mas também eles vivam em amor. E durante a oração que Cristo faz, intercedendo especificamente nesse sentido, para que os seus discípulos, para que os seus seguidores vivessem em comunhão, vivessem em amor, na medida em que isso acontecesse, que essa oração fosse respondida, os seus discípulos, os seus seguidores, iriam comprovar que o Pai os amava e permanecia na vida e na vida de cada um deles. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse fato que nós encontramos na oração sacerdotal, que a intercessão que Cristo faz a Deus em favor dos seus discípulos, para que eles vivessem em comunhão, para que eles vivessem em amor, isso aponta para uma realidade. E que realidade é essa? É que a nossa comunhão, meus irmãos e irmãs, o nosso amor a Deus, eles obrigatoriamente, eles são refletidos em nossa relação com os demais irmãos em Cristo, irmãos na fé. Isso nós não podemos esquecer. Esse fato a gente não pode desconsiderar. Na medida em que nós mantemos comunhão com Deus, na medida em que nós desenvolvemos no nosso amor a Deus, essa mesma comunhão, esse mesmo amor, obrigatoriamente, eles serão refletidos em nossa relação com os demais irmãos em Cristo, com os demais irmãos na fé. Se o Pai nos ama, irmãos e irmãs, nós o amaremos. E não só isso, amaremos aqueles que são amados pelo Pai. Isso é um princípio, isso é uma regra que nós não podemos jamais nos afastar e nos afastar dela. Ou seja, se o Pai nos ama, nós o amaremos e, como consequência, amaremos também aqueles que são amados pelo Pai. Foi justamente por causa disso que o apóstolo João, lá na sua primeira carta,
capítulo 4, versículos 10 até o versículo 11, que foi o texto que nós abrimos o nosso culto na noite de hoje, assim João nos escreve: nisto consiste o amor, que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Segue João: amados, se Deus de tal maneira nos amou, ele completa: devemos nós também amar uns aos outros. Então, esse é um princípio, repito, que nós não podemos nos afastar. Na medida em que nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus, na medida em que nós aprofundamos o nosso amor ao Pai, essa mesma comunhão, esse mesmo amor, ele há de se refletir, ele há de se manifestar, ele há de ser visto obrigatoriamente na relação que nós temos entre os membros do corpo de Cristo aqui na terra. Não nos esqueçamos jamais dessa verdade. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente disto também que o apóstolo Pedro ele trata. De maneira específica, é disto também que o apóstolo Pedro ele trata aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, versículos 22 até o versículo de número 25. Ele fala desse amor que nós temos a Deus, no seu sentido mais prático, que deve ser visto, que deve ser experimentado na relação que nós mantemos uns com os outros. É interessante nós observarmos que quando nós vemos 1 Pedro capítulo 1, versículos 2 até o versículo 12, Pedro ele faz uma descrição detalhada acerca da nossa salvação, acerca do processo da nossa salvação. Contudo, ele prossegue afirmando que a nossa salvação, ela não é um fim em si mesmo. Ela produz obrigatoriamente resultados. Ela produz obrigatoriamente evidências em nossas vidas. Ele falou da santificação que deve ser vista na vida daquela pessoa que é salva, versículos 13 até o versículo 16. Ele falou do temor que também se verifica naquela pessoa que é salva, naquela pessoa que é redimida, entre os versículos 17 até o versículo 21, e agora, a partir do versículo 22 até o versículo 25, ele vai falar que a salvação, meus irmãos, que a salvação, meus amigos, ela produz naturalmente amor entre aquelas pessoas que foram salvas, entre aquelas pessoas que foram e foram remidas pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, com base nesse trecho que nós acabamos de ler, versículo 22 até o versículo 25, nós iremos considerar, na noite de hoje, pela graça de Deus, a terceira evidência ou a terceira consequência da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E qual é? Nós podemos nos perguntar. E qual é? Nós podemos nos indagar. A terceira consequência ou o terceiro resultado, conforme a descrição de Pedro, de quem é salvo em Cristo Jesus. É que quem é salvo em Cristo Jesus, além de ter uma vida santa, quem é salvo em Cristo Jesus, além de viver uma vida de temor, quem é salvo em Cristo Jesus, vive, meus irmãos, vive, meus amigos, uma vida e vida de amor. Santidade, temor e amor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que na noite de hoje, com a graça de Deus, nós pensaremos no seguinte tema: vivendo em amor. Nós trabalharemos justamente esse tema, vivendo e vivendo em amor. E quando nós pensamos nesse trecho, quando nós consideramos essa passagem que nós temos diante de nós, pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões, nós podemos encontrar e devemos destacar na noite de hoje, dentro desse tema, vivendo e vivendo em amor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, vejamos a condição para nós vivermos e vivermos em amor. Em primeiro lugar, vejamos a condição para nós vivermos e vivermos em amor. E aqui eu queria chamar a atenção
para a primeira parte do versículo 22, a condição para nós vivermos e vivermos em amor. Acompanhe conosco o que nos diz aqui o trecho, versículo 22, a parte inicial do versículo 22. Diz-nos o seguinte, o apóstolo Pedro: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Nessa primeira parte, nessa primeira frase, ou nessas primeiras frases do versículo 22, aqui nós vemos o apóstolo Pedro destacando a condição. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro destacando o requisito que deve ser considerado por cada um de nós, para quê? Para que nós amemos e amemos biblicamente. Não perca de vista essa verdade. Não perca de vista aqui esse trecho. Quando nós olhamos essa primeira parte do versículo 22, nós observamos justamente isso. A condição, o requisito que deve ser observado por cada um de nós, para quê? Para que nós possamos amar e amar no sentido bíblico. E aí nós podemos nos indagar, mas em termos práticos, o que é que nós devemos ter? Em termos práticos, o que é que deve acontecer para que nós tenhamos a condição, para que nós tenhamos a capacidade de amar segundo aquilo que Deus requisita de nós em sua palavra? Meus irmãos, meus amigos, para que nós amemos e amemos biblicamente, para que nós amemos e amemos segundo aquilo que nos ensina a palavra, é necessário que nós sejamos transformados em nosso interior pela obediência e obediência do Evangelho ou ao Evangelho. É justamente por causa disso que Pedro fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, aqui nós vemos esse requisito. Então, aqui nós vemos essa condição, por não dizer uma condição sine qua non, sem a qual a gente não pode amar. Nós precisamos termos a nossa alma purificada através da obediência à palavra. É interessante nós observarmos o significado da palavra purificar, que Pedro a usa, mostrando a necessidade da nossa alma ser purificada para que nós amemos e amemos verdadeiramente. A palavra purificar, irmãos, a palavra purificar, meus amigos, aqui nesse trecho, ela traz a ideia de separar-se, ela traz a ideia de se consagrar a Deus. Já a palavra alma, utilizada aqui por Pedro, ela descreve o centro da personalidade humana, de onde parte os pensamentos, de onde parte os desejos, de onde parte as ações. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está nos ensinando que para que nós amemos, nós devemos ter sim o nosso interior. Nós precisamos ter sim o nosso coração purificado através da obediência à palavra de Deus. Através da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. É do nosso coração, meus irmãos. É do nosso coração, meus amigos, que brota a ira, que brota a discórdia, que brota a inveja, que brota o egoísmo, que brota a desconfiança e que acabam sendo empecilhos para que nós amemos de fato as pessoas. Contudo, quando a palavra de Deus opera em nós, apontando esses pecados e nos exortando a abandonar esses pecados, o que é que vai acontecer conosco? Nós seremos purificados pela verdade do Evangelho, nós estaremos limpando o nosso interior, e uma vez que o nosso interior esteja limpo, aí sim, e somente assim, nós vamos amar no sentido genuíno, nós vamos amar no sentido verdadeiro. A gente não pode, meus irmãos,
A gente não pode, meus amigos, fugir dessa realidade. Não adianta você ter o desejo, não adianta você ter a vontade de amar, sem que antes o seu coração não seja transformado, sem que antes o seu coração não seja purificado, para que todos aqueles sentimentos que impedem a demonstração do verdadeiro amor, eles sejam limpos e assim, somente assim, o amor verdadeiramente, ele venha a ser evidenciado em nossas vidas. E quem é que opera essa limpeza? Quem é que opera essa purificação? O apóstolo Pedro aqui diz: a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, pela nossa obediência a essa verdade. E dentro desse item, meus irmãos, meus amigos, nós aprendemos uma verdade importante para cada um de nós. Ou seja, o amor no seu sentido real, o amor no seu sentido verdadeiro, ele só pode, preste atenção nisso, o amor no seu sentido real, o amor no seu sentido verdadeiro, ele só pode ser experimentado por quem foi alcançado e por quem está sendo transformado pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina, e a gente não pode fugir a esse ponto. É isso que a Bíblia ensina e a gente não pode fugir a essa realidade. Para que nós experimentemos do amor no seu sentido genuíno, para que nós experimentemos do amor no seu sentido verdadeiro, em primeiro lugar, a palavra tem que nos alcançar. Como consequência, a palavra tem que nos transformar, porque se não for assim, nunca, meus irmãos, nunca, meus amigos, nós iremos verdadeiramente amar o nosso irmão em Cristo e amar, na verdade, verdadeiramente o nosso próximo. Observemos aqui o poder que tem o Evangelho. O Evangelho é algo tão poderoso, o Evangelho é algo tão extraordinário, que não só ele salva a nossa alma, mas também ele purifica a nossa alma. Para quê? Para que nós sejamos habilitados a amar. Portanto, nós podemos concluir que o verdadeiro amor, ele está diretamente vinculado à palavra de Deus. A demonstração do verdadeiro amor, ele está diretamente vinculado ao Evangelho de Cristo, à Bíblia Sagrada. Quem diz isso não somos nós. Quem diz isso é a palavra de Deus. E é tão interessante nós considerarmos esse ponto, é tão interessante nós considerarmos esse princípio, que é bíblico, conforme Pedro aqui nos coloca, que a partir da compreensão desse ponto, a partir da compreensão dessa realidade, nós chegamos à conclusão porque hoje, em nossos dias, o amor de muitos está esfriando. Porque muitos em nossos dias não vivencia o amor no seu sentido genuíno, não vivencia o seu amor no seu sentido verdadeiro. Porque isso só pode acontecer através da transformação da palavra. Então, se a palavra de Deus, ela não nos vai transformando gradativamente, se a palavra de Deus, ela não vai operando no nosso coração, tirando tudo aquilo que nos impede da comunhão com o Senhor, tirando tudo aquilo que nos impede de ter um amor genuíno para com o nosso próximo, se isso não acontece, consequentemente, o nosso amor, ele tende a se esfriar. Se porventura ele existiu, se porventura ele já houve, porque quando não há, nem isso. Então, quando a gente olha a realidade do mundo que está sendo posta para cada um de nós, seja por parte daqueles que se professam cristãos, e que nós observamos, no seu sentido mais prático, um amor frio, um amor morno, pode ir atrás, pode pesquisar, se aquela pessoa não está apartada da palavra do Senhor, quer seja em relação ao seu aprendizado, quer seja em relação à sua prática. Quando você não vê uma pessoa amando verdadeiramente, pode ir atrás. Aquela pessoa ainda não foi transformada pelo Evangelho, aquela pessoa ainda não foi transformada por Deus. E se porventura, meus irmãos, e se porventura, minhas irmãs, esse triste fato estivesse dando a cada um de nós, possamos analisar a nossa vida, que nós vamos detectar e encontrar o nosso descompromisso e o nosso afastamento em relação à palavra do Senhor. Então, queremos ter um amor vívido, isso é muito bom, quer seja Deus, quer seja o nosso próximo, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela tem que estar atuando em nossas vidas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela deve estar apontando os nossos erros.
e aqueles sentimentos que infelizmente se verificam em nossas vidas e que criam, vamos assim dizer, barreiras para que nós não amemos genuinamente. Então, através desse ensino do apóstolo Pedro, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? A condição para que nós vivamos e vivamos em amor. E qual é a condição? A palavra de Deus tem que transformar o nosso coração, a palavra de Deus tem que transformar o nosso interior, e essa transformação, na prática, ela se dá quando nós nos sujeitamos a essa mesma palavra. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Pedro, ele não para por aqui. Se, em um primeiro momento, ele coloca as condições, ou a condição, para que nós possamos vivenciar, para que nós possamos experimentar o amor verdadeiro, genuíno em nossas vidas, em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, Pedro, ele nos dá a ordem para que nós vivamos e vivamos em amor. Em segundo lugar, Pedro, ele nos dá a ordem para que nós vivamos e vivamos em amor. E agora, eu queria fazer menção à parte B do versículo 22 e todo o restante do versículo 22. Acompanhe conosco, 1 Pedro 1:22, parte B, até a parte final. Diz o seguinte: tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Repetindo, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? De maneira direta, nós vemos a ordem dada por Pedro para que todos os crentes, para que todos os salvos, eles se amem e se amem mutuamente. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós considerarmos o significado dessas duas palavras amor que nós temos aqui nesse trecho final do versículo 22. A primeira palavra amor aqui diz respeito ao amor de amizade, ao amor da fraternidade. Já a segunda palavra amor, de onde nós temos o verbo no imperativo, o que coloca diante de nós uma ordem da parte de Deus, é amor aqui no seu sentido mais sublime, é o amor aqui no seu sentido mais perfeito. Haviam e há pelo menos três formas de nós vermos o amor. Existe o amor no sentido de atração sexual, é o que nós chamamos de amor eros, de onde vem a palavra erótico. Existe o amor de amizade, o amor fraternal, o que nós chamamos de amor filéu. E existe o amor no seu sentido mais sublime, amor no seu sentido mais excelso, que é o amor ágape, que é justamente a segunda palavra amor que nós temos aqui. Então, é como que Pedro juntasse essas duas coisas. O amor fraternal, naturalmente, ele deve nos levar ao amor no seu sentido mais genuíno, ao amor no seu sentido mais pleno. E é justamente essa ordem que Pedro, ele dá a cada um de nós, que somos salvos em Cristo Jesus. A cada um de nós, que fomos purificados pela palavra. De quê? De nós nos amarmos no sentido genuíno, de nós nos amarmos no sentido verdadeiro. E é interessante, meus irmãos, é interessante aqui, meus amigos, que Pedro requer de pessoas crentes, que Pedro requer de pessoas salvas, que eles se amem mutuamente, quer seja aos seus ouvintes, há 2000 anos atrás, quer seja cada um de nós que somos salvos e que vivemos na presente era. E quando nós pensamos acerca dessa ordem, porque de fato é uma ordem, de fato é um mandamento, aqui você não encontra uma opção, se você deve ou não amar. Aqui você encontra um mandamento que você deve sim amar. E se você não se sujeita a esse mandamento, se você não se sujeita a essa ordem, no fundo, isso está se constituindo em pecado. É assim que a gente deve tratar a palavra de Deus. Nós encontramos nela várias ordens, nós encontramos nela vários imperativos. Então, todos esses imperativos,
Uma vez que eles não são considerados por nós, isso em suma consiste em quê? Em pecado. Não é uma mera negligência, não. Não é uma mera falta nas nossas vidas, não. Quando nós não amamos no sentido genuíno, quando nós não amamos no sentido verdadeiro, isso perante Deus se constitui sim pecado. Então, quando nós olhamos aqui essa ordem, pelo menos 2 fatos devem surgir em nossas mentes. Pelo menos 2 fatos devem surgir em nossos corações. Em primeiro lugar, se Pedro dá essa ordem, e se dá essa ordem para crentes, significa dizer que, como crentes aqui na terra, nós somos carentes de constantemente sermos avisados dessa obrigação que nós temos de amar e de amar o nosso próximo. A gente nunca chega, meus irmãos, minhas irmãs, no nível de espiritualidade, no nível de comunhão, que o nosso amor ao próximo, ele não possa ser aperfeiçoado. Até porque existem várias coisas, até porque ocorrem vários aspectos da nossa vida que acabam nos impedindo de vivenciar esse amor no seu sentido genuíno. É por isso que Deus nos ordena, é por isso que continuamente Ele nos dá a ordem: amem, 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 porque vocês ainda não amam no sentido pleno da palavra, e que o amor de vocês ainda é passivo de aperfeiçoamento, e por isso permanece essa ordem vinda da parte de Deus, vinda da parte do Senhor. É a primeira conclusão. Mas não só essa, há uma segunda. Na medida em que nós observamos o apóstolo Pedro dando essa ordem não só a cristãos individuais, mas dando essa ordem a igrejas que faziam parte da região da dispersão, significa dizer também que não existe igreja perfeita, onde naquela igreja é vivenciado o seu amor na sua pureza, na sua inteireza. Não, meus irmãos. Igrejas são compostas por pessoas em aperfeiçoamento. Então, no nosso grupo, na nossa igreja, nós sempre iremos precisar, nós sempre iremos carecer de desenvolver cada vez mais o amor entre nós, de desenvolver cada vez mais essa virtude das nossas vidas, uns para com os outros, que via de regra a gente ouve, via de regra a gente escuta as pessoas falando: ah, mas na minha igreja o amor não é perfeito. Em nenhuma, porque se assim fosse, Deus não utilizaria Pedro para nos dar essa ordem. Ah, mas em fulano de tal o amor é perfeito. Em nenhum. Por quê? Porque nós estamos passando por processo de aperfeiçoamento. Então o nosso amor quer ser no sentido individual, o nosso amor quer ser no sentido coletivo, ele sempre vai carecer, ele sempre vai precisar de aperfeiçoamento, e é por isso que Deus continuamente ordena a cada um de nós e a todos nós: amemos e amemos uns aos outros. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando você olha aqui para o versículo 22, você percebe alguns detalhes, você percebe algumas características que devem ser vistas no nosso amor, para que esse amor ele seja genuíno, para que esse amor não seja apenas um amor fraternal, mas para que esse amor venha a ser o amor ágape no seu sentido mais sublime. E quais são esses detalhes? Quais são essas características que nós encontramos aqui no texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, o amor, ele não é hipócrita. Em primeiro lugar, o amor, ele não é hipócrita. Eu queria chamar a atenção para essa expressão que você tem aí: não fingido. Literalmente falando, essa expressão significa não é hipócrita. Só para a gente se inteirar um pouco do contexto da Bíblia, o hipócrita, meus irmãos, meus amigos, era alguém que representava um papel, um ator, nos tempos bíblicos, nos tempos aqui do apóstolo Pedro. Então, quando Pedro ele profere essa advertência e destaca essa característica que deve estar presente no nosso amor, ele não pode ser fingido, ele não pode ser hipócrita. Então, o que é que Pedro coloca aqui diante de nós?
a possibilidade que eu, a possibilidade que você, a possibilidade de todos nós não amarem ou não amarmos os nossos irmãos no seu sentido genuíno, de amarmos apenas pela aparência, de amarmos apenas com hipocrisia, seja através de um tratamento amistoso que a gente tem com relação ao irmão, seja através de uma atitude educada que nós temos em relação a ele, mas no fundo, não termos o amor no seu sentido genuíno, ser um amor hipócrita, ser um amor não verdadeiro. Então, infelizmente, isso pode se dar, infelizmente, isso pode acontecer em nossas vidas, e é bom nós frisarmos que essa atitude, ela é perigosíssima para cada um de nós. Por quê? Porque ela acaba encobrindo a falta de amor que existe nos nossos corações. Às vezes nós tratamos bem as pessoas, às vezes nós tratamos bem os nossos irmãos, até mesmo com palavras elogiosas, mas o que é isso? É hipocrisia, porque no fundo, não é o amor genuíno nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos considerar, nós devemos atentar para esse primeiro ponto que deve marcar o nosso amor. Ele não pode ser hipócrita, ele não pode ser fingido, ele não pode ser apenas da boca para fora, ele tem que ser, conforme nós veremos, do nosso interior, que flua para determinadas ações em nossas vidas, que é o que nós encontramos logo na sequência. A segunda característica do amor que deve existir em nós. O amor cristão, o amor ágape, ele deve ser o quê? Ele deve ser, em segundo lugar, sincero. Em primeiro lugar, ele não pode ser hipócrita. Em segundo lugar, esse amor, ele deve ser sincero. É por isso que Pedro diz, de coração. É por isso que Pedro diz, de coração. Essa palavra, ela traz a ideia daquilo que é verdadeiro. Essa palavra, ela traz ideia daquilo que é sincero. É o amor que nasce do fundo da nossa alma. É o amor que nos faz agir benignamente em relação à pessoa amada. Ou seja, é o amor que se inicia no nosso interior e que é manifestado através de ações externas, de forma genuína, de forma verdadeira. Então, o amor, ele tem que ser assim. Ele tem que ser sincero. Em primeiro lugar, ele não pode ser hipócrita. Em segundo lugar, ele deve ser sincero. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, o amor, ele deve ser recíproco. O amor, ele deve ser recíproco. É por isso que Pedro diz, uns aos outros. Então Pedro, ele mostra aqui de maneira clara que a prática do amor, meus irmãos, a prática do amor, meus amigos, ele deve ter duas vias. Nós damos amor e nós recebemos amor. Ou seja, nós amamos e também nós somos amados. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, a gente vive dentro de um contexto onde as pessoas, inclusive muitos cristãos, querem ser amados, querem ter atenção, mas não amam, mas não são atenciosos. Aí existe um descompasso. E muitas vezes, essas mesmas pessoas, elas ficam murmurando. Muitas vezes, essas mesmas pessoas, elas ficam reclamando que não são amadas, que não são atentas, ou que as pessoas não prestam atenção, mas elas não fazem nada. Então veja, conforme Pedro coloca aqui, se você quiser ser amado, ame. Se você quiser experimentar esse sentimento em relação aos outros, faça. O amor, ele é recíproco, ele tem duas vias. Então, em primeiro lugar, ele não é hipócrita. Em segundo lugar, ele é sincero. Em terceiro lugar, ele é recíproco. E em quarto lugar, o amor no sentido cristão, o amor ágape, ele é intencional. O amor no sentido cristão, o amor no sentido ágape, ele é intencional. É por isso que no finalzinho, mas no finalzinho mesmo, do versículo 22, Pedro diz, ardentemente. Finalzinho do versículo 22, ardentemente.
Essa palavra aqui, ardentemente, meus irmãos, essa palavra aqui, ardentemente, meus amigos, literalmente falando, significa esticar. Literalmente falando, significa persistir. Então, essa palavra, ela traz a ideia de um esforço intencional que nós devemos fazer para quê? Para que nós possamos amar ao nosso irmão. O amor, dentro daquilo que nós temos na palavra de Deus, ele não é um mero sentimento, mas o amor, no seu sentido bíblico, o amor, no seu sentido verdadeiro, é uma intenção que deve existir nos nossos corações e deve ser manifestada de fato, de verdade, na prática, em nossas vidas. O amor, nós podemos concluir, é um desafio imposto por Deus a cada um de nós, que infelizmente é outro equívoco, infelizmente é outra ideia errada que nós observamos hoje. Inclusive nós estávamos até falando disso hoje pela manhã, quando estávamos ministrando a aula aos nossos homens, considerando aquela passagem de Paulo, lá em Efésios 5:25, onde ele manda aos esposos amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Amor é intenção. O amor, ele requer de nós esse desafio. O amor, ele requer de nós essa persistência. Ele não vem aleatoriamente. Ele não brota no nosso coração. Ele deve ser fruto da intenção que nós devemos ter de amar, de fazer o bem, de ser benevolente, porque é nesses termos que a Bíblia, ela coloca o amor completamente diferente, completamente distinto da percepção do amor que as pessoas colocam. Eu tenho que sentir. Isso tem que ser desenvolvido na minha vida. Não, você tem que fazer, você tem que realizar. Então, quando você parte desse pressuposto, a conclusão que você chega é que o amor nunca deve acabar em nós. Ele deve ser retroalimentado, ele deve ser trabalhado, ele deve ser investido para que isso de fato possa se estar evidenciando nas nossas vidas. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós consideramos a palavra dentro dos contextos, quando nós consideramos a palavra nos significados essenciais que ela tem, você percebe alguns detalhes, e esse é um dos detalhes. O nosso amor, ele deve ser intencional, ele deve ser ardente no nosso coração, e na medida em que você entende esse aspecto, na medida em que você entende essa verdade, isso tira a desculpa de muitos que justificam a sua falta de amor em relação aos outros. Muitas vezes a gente não ouve isso, muitas vezes a gente não escuta determinadas desculpas que as pessoas muitas vezes elas colocam. Eu não amo mais porque fulano fez isso comigo. Eu não amo mais porque aconteceu isso comigo. Não deve ser assim. O amor é intencional. Pode até ter ocorrido essas coisas, justificadas ou não, mas você tem a obrigação de colocar este lado, reiniciar a página e seguir em frente procurando amar as pessoas. Não espere por elas, não dependa delas, simplesmente faça, independente dos seus erros, independente dos seus equívocos, independente das dificuldades que porventura possam se apresentar na nossa vida. O amor, meus irmãos, o amor, meus amigos, ele é intencional. Ele não tem desculpa de não ser exercido por cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, independente do objeto, independente da pessoa amada. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias num texto que resume bem esse aspecto e que tira essa justificativa, essa falsa justificativa. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não espere para amar. Não espere do outro para amar. Não se agarra ao que o outro faz ou deixe de fazer para que você possa amar. Não, porque com Deus não é assim. No relacionamento dele conosco não é assim. Então nós devemos seguir nesse princípio também em relação às nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que Deus diz aqui. Mas Deus prova
o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda justos. Não, pecadores. Então você agora vai escolher a pessoa, você vai esperar da pessoa para que possa amá-la. Você não está fazendo aquilo que Deus faz. Você não está fazendo aquilo que Cristo faz. Isso, meus irmãos, resolve o problema de tanta justificativa, de falta de comunhão, de falta de perdão, que muitas vezes a gente encontra na igreja, de dificuldades de relacionamentos. Considere isso. O amor deve ser intencional. Não espere das pessoas para que você possa amá-las. Não espere delas para que você possa demonstrar esse sentimento. Nem tampouco daquilo que elas possam fazer ou não a você. Simplesmente faça. Ele deve ser ardente, intencional, persistente, porque são nesses termos que a palavra de Deus nos coloca e a gente não pode fugir a essa realidade. E através desses pontos, meus irmãos, que o amor, conforme nós já vimos, não pode ser hipócrita, que o amor, conforme nós já vimos, deve ser sincero, que o amor, conforme nós já vimos, deve ser recíproco, que o amor, conforme nós já vimos, deve ser intencional. A partir disso, nós aprendemos a seriedade e a necessidade de nós amarmos. A seriedade e a necessidade de nós amarmos. Infelizmente, a palavra amor hoje se vulgarizou. Infelizmente, essa vulgarização acabou chegando na igreja de Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós cometemos a disfarçatez, o descaramento de dizer que amamos os nossos irmãos. Oh, meu amado, oh, minha amada. Mas muitas vezes a gente não perdoa, muitas vezes a gente fala mal daquele irmão, muitas vezes a gente não mantém comunhão com aquele irmão, muitas vezes a gente nem quer saber o que se passa na vida daquele irmão. Eu pergunto, isso é amor verdadeiro? Não, é hipócrita. E o amor não pode ser fingido. Então, nós devemos considerar a seriedade disso. Nós devemos considerar a necessidade desse ato de amar. Nós vimos, a partir das letras que nós cantamos, sobretudo através da equipe de música, e que nós iremos cantar na última música da nossa programação na noite de hoje. E tenhamos cuidado, alguém já falou que o momento em que nós mais mentimos é quando nós estamos cantando. Falamos coisas extraordinárias, falamos coisas fantásticas, mas às vezes fica apenas da boca para fora. E não é visto verdadeiramente, não é visto intencionalmente nas nossas vidas. Então, meus irmãos, meus amigos, o que é que nós já vimos na noite de hoje? Em primeiro lugar, nós já vimos a condição para nós vivermos em amor. Devemos ser purificados pela obediência da palavra, a nossa alma, o nosso coração. Vimos também a ordem, para quê? Para que nós vivamos e vivamos em amor, que não é qualquer amor, mas é um amor que é sincero, ele não é hipócrita, ele é recíproco e ele é intencional nas nossas vidas. Contudo, eu não queria parar por aqui, e queria seguir aqui nesse texto, considerando a sua parte final e o terceiro ponto, ou seja, a razão para nós vivermos em amor. A razão para nós vivermos e vivermos em amor. Versículo 23, diz o seguinte, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que é que nós temos aqui no versículo 23? Nós temos a explicação que Pedro, inspirado por Deus, nos dá da razão pela qual nós somos obrigados a amar os nossos irmãos. É interessante que na Bíblia nada acontece aleatoriamente. Quando você vê uma ordem na Bíblia, via de regra, você encontra também a razão daquela ordem. E qual é a ordem? Conforme nós vimos no versículo 22, nós devemos amar uns aos outros. Aí, ato contínuo, no versículo seguinte, no versículo 23,
Pedro, ele vai apontar agora a razão. Pedro, ele vai apontar agora o motivo pelo qual nós devemos seguir nessa ordem, guardar esse mandamento de amarmos uns aos outros. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma palavra bem especial que inicia o versículo 23. Veja aí que palavra é essa. Pois. Então, a partir de agora, Pedro vai explicar aquilo que ele estava falando no versículo 22. Bíblia é texto e contexto. Então, no 22, você tem a ordem. No 23, você tem a explicação da ordem. E isso fica muito claro por essa palavra pois, que inicia justamente o versículo 23. E aí você começa a considerar. E aí você começa a pensar. Então, para qual fato? Conforme nós temos aqui no versículo 23, Pedro, ele chama a nossa atenção, mostrando a razão pela qual nós devemos amar. Para qual fato ele aponta? Para a regeneração, meus irmãos. Para a regeneração, meus amigos. É por isso que ele diz, pois fostes regenerados. Pois fostes regenerados. Então, a regeneração nos dá a razão. Então, a regeneração nos dá o motivo para nós encararmos com seriedade o mandamento de nós amarmos e amarmos aos nossos irmãos. E o que é, meus irmãos? E o que é, meus amigos? Regeneração no sentido prático. Significa a nova vida. A nova vida espiritual que Deus implanta no nosso coração através da ação do Espírito Santo. Regeneração é isso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Paulo fala isso, lá em Efésios capítulo 2, e aí o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, nos vivifica em termos espirituais, e se nós antes estávamos mortos, se nós antes estávamos perdidos em delitos e pecados, agora não. Passamos por esse processo ao qual nós chamamos de regeneração, que é um processo onde Deus age pelo Espírito, implantando a sua nova vida em nossos corações. É por isso que Pedro fala, né? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Essa palavra aqui, semente, que Pedro usa, ela não se refere especificamente ao grão que você planta, mas a todo o processo de plantação. Então Pedro está dizendo que todo esse processo de regeneração, ele foi operado por Deus e ele é incorruptível, ele não pode se acabar, ele não pode ser destruído, e por isso nós devemos amar, simplesmente por causa disso, entre aspas. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque através do ensino de Pedro aqui, nós percebemos que a regeneração é algo que aconteceu no nosso passado. Contudo, ela traz consequências para a nossa vida presente. E não só para a nossa vida presente, mas também para a nossa vida futura, enquanto nós estivermos aqui na terra. A regeneração não é um fato isolado, que ficou lá no passado. É um fato do passado, mas que traz consequências para o presente e continuamente em nossas vidas. Então, se no passado Deus me fez nova criatura, então, se no passado Deus me regenerou, o que é que eu devo fazer hoje? Eu devo amar. O que é que eu devo fazer hoje? Eu devo atentar para essa ordem do Senhor. E é interessante, nós podemos considerar aqui um detalhe, porque na regeneração, nós somos passíveis. Ninguém se auto-regenera, ninguém se auto-vivifica. É Deus que faz isso através do Espírito Santo. Contudo, uma vez que Deus age nas nossas vidas, e que nós somos no processo de regeneração passivos, uma vez regenerados, nós agora somos ativos. Para quê? Para amar. Ninguém se salva, ninguém se auto-regenera. Mas depois que você é regenerado, depois que você é salvo, o que é que se espera de você? Ame, ame, ame. Ame sem hipocrisia, ame com sinceridade, ame reciprocamente, ame e ame e ame ardentemente, intencionalmente no seu coração. É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, que a palavra de Deus, ela nos diz. E é interessante,
porque no restante do texto, nos versos seguintes, o apóstolo Pedro, ele mostra que essa regeneração, que explica a nossa obrigação de amar uns aos outros, se deu através de quê? Se deu através da palavra de Deus. Vejam aí, versículos 24, versículos 25. A regeneração não acontece aleatoriamente, não. A regeneração não acontece acidentalmente, não. Ela só acontece através da palavra de Deus. E aí, Pedro fala, versículo 24, versículo 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mais uma vez aparece a palavra. Estão lembrados do primeiro ponto? Que a condição sem a qual a gente não pode amar, nós devemos ser purificados pela palavra. Aí Pedro volta novamente e começa a falar da palavra agora, nesse processo de regeneração, para que o Espírito Santo possa produzir nova vida, para que o Espírito Santo possa nos vivificar. A palavra de Deus tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser anunciada, e conforme Pedro coloca aqui no versículo 24, essa palavra ela é eterna, tanto no versículo 24 como também no versículo 25. Aqui nesses dois versos, Pedro está fazendo menção à profecia de Isaías, capítulo 40, versículos 7 e 8. É uma profecia de conforto que Isaías dá aos habitantes de Jerusalém, depois do período em que Deus iria puni-los e castigá-los, e dentro dessa palavra de conforto, para mostrar o poder da sua palavra, Isaías diz que, em contraste com a glória humana e com a vida humana, que são como que ervas, hoje estão vivas, amanhã morrem, a palavra de Deus não, ela é eterna. Então podemos confiar nessa palavra, podemos descansar nessa palavra, diferentemente da nossa vida, diferentemente da nossa glória, que nos assemelhamos a Eva, a glória da Eva, hoje nós estamos, amanhã não mais, a palavra de Deus ela é eterna. Então é essa palavra que regenera. Tanto é que Pedro diz no final do versículo 25 que foi justamente essa palavra que foi evangelizada àqueles irmãos. Por isso eles eram salvos. Por isso Pedro estava exigindo que eles agora amassem uns aos outros. Então, mais uma vez, a palavra ela entra em cena. Ela é indispensável, não só para salvar, mas também para nos santificar. Não só para salvar, mas também para desenvolver o amor genuíno em nossos corações. Por isso, Pedro assim se dirige. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, com base aqui nesse trecho, nós observamos 3 pontos. Nós observamos 3 verdades acerca da prática do amor que Deus exige de cada um de nós. Em primeiro lugar, a condição para nós vivermos em amor. Em segundo lugar, a ordem para nós vivermos em amor. E, em terceiro lugar, a razão, o motivo para nós vivermos em amor. E diante disso, o que é que fica para nós? E diante disso, quais são as lições que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Separei algumas para que nós possamos pensar nessa parte final da nossa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos a Cristo o modelo perfeito de amor. Consideremos a Cristo o modelo perfeito de amor. Parece até um clichê, né? Parece até uma redundância a gente falar isso. Mas a gente não pode deixar de falar, porque é uma verdade. A gente não pode deixar de falar, porque é uma realidade. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, nos amou na eternidade. Quando, lá na eternidade, se dispôs a se encarnar e nos salvar na cruz do Calvário. Não só isso, Cristo nos amou quando Ele se encarnou, quando Ele nasceu, aceitando as condições dessa nova realidade, as suas limitações, as suas restrições, e Ele fez isso por nós.
Cristo, ele nos amou quando ele esteve entre nós, ao longo dos 33 anos da sua vida terrena. Isso ele fez ensinando o caminho da salvação, isso ele fez realizando milagres de curas, multiplicação de comidas e tantos outros. Isso Cristo fez quando salvou pecadores ao longo da sua vida aqui na terra. Mas não só isso, Cristo nos amou na cruz, quando morreu uma morte horrenda para poder nos salvar. Cristo, ele nos ama agora, quando nos guarda para a sua salvação. E não só isso, Cristo nos amará no futuro, quando estiver conosco eternamente. Então Cristo, de fato, é o exemplo perfeito de amor, no passado, no presente e no futuro. Então, é esse exemplo, é esse padrão que nós não podemos jamais afastar das nossas vidas, em todos os aspectos da vida cristã, mas, de maneira específica, no amor. Amemos como Cristo, amemos como Cristo. Ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, aceitemos o desafio de amar como Cristo. Aceitemos o desafio de amarmos como Cristo. Se o nosso Salvador, meus irmãos, minhas irmãs, nos amou, se o nosso Salvador nos ama, se o nosso Salvador nos amará eternamente, quem somos nós para fazermos diferente? Quem é você para fazer diferente? Porque existem crentes que são soberbos. Eu perdoo quem eu quero, eu amo quem eu quero, eu mantenho comunhão com quem eu quero. Eu fico duvidando se tal pessoa é salva, mas duvido mesmo. Então, o padrão que nós temos é alto, o modelo que nós temos é alto, é o modelo de Cristo, que quando estava encravado numa cruz, sem ter cometido crime algum, envergonhado, se contorcendo em dores, se esvaindo de sangue, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quem somos nós para não amarmos? Quem somos nós para termos corações duros, de selecionarmos determinadas pessoas, de muitas vezes barrarmos algumas relações, de muitas vezes tratarmos com indiferença alguns irmãos? Quem somos nós? Quem somos nós? O grande problema, meus irmãos, o grande problema, minhas irmãs, é porque nós temos um problema, parece redundante, é porque nós temos uma questão muito grande no nosso coração, chamada autojustiça. E muitas vezes olhamos de cima para baixo e vamos selecionar as pessoas que nós vamos amar. Afinal de contas, elas não são dignas do meu amor. Eu, juntamente com Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, formamos não só a Trindade, mas o quarteto divino. Não dá. E a gente tem que escutar cada coisa. E a gente tem que escutar cada desculpa esfarrapada de crente, entendeu? Justificando das maneiras mais absurdas. E muitas vezes a gente tem que aguentar para não dizer: seu mentiroso, o que está no seu coração é pecado, o que está no seu coração é raiva, o que está no seu coração é mágoa. É por isso que você não dirige a palavra aos irmãos, é por isso que muitas vezes você sai da igreja, porque você não é uma pessoa transformada e convertida. Essa que é a questão. E às vezes a gente quer passar a mão no pecado dessas pessoas. Façamos isso não, muito pelo contrário, que nós aceitemos o desafio de nós amarmos assim como Cristo amou. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, exercitemos o amor em nossas vidas. Exercitemos o amor em nossas vidas. Foi como eu disse ao longo da mensagem: amar é propósito. Se você não quiser, você não ama. Mas se você quiser, você ama. É assim com Deus, é assim com Cristo e também é assim conosco. Então, o amor começa em nossa disposição de amar. Amar é não considerar defeitos e falhas, mas simplesmente exercer essa complacência, essa benignidade
independente das circunstâncias. Foi o que eu falei aos homens hoje pela manhã. Se os maridos amassem as esposas, assim como a Bíblia nos ama, não haveria divórcio, pelo menos não da parte deles, não da parte deles. Porque chegar, como muitas vezes se chega, porque escutar, como muitas vezes nós escutamos, o amor acabou. Que conversa, meu dito irmão, que conversa. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, uma das evidências do Espírito é o amor, e Deus nos ordena amar. Se acabou, trabalha para começar tudo de novo. Agora, não há justificativa, não há justificativa. Não adianta a gente querer brincar com Deus, não adianta a gente querer brincar com o Senhor. Então, o amor exigirá de nós renúncia própria. Você abrir mão muitas vezes dos seus direitos, de você abrir mão muitas vezes do seu privilégio em favor do outro. Isso é que é amar. Infelizmente, nós estamos sendo consumidos pela mentalidade egoísta que caracteriza o mundo dos nossos dias. E as pessoas sempre gostam de conjugar aquele verbo: primeiro eu, depois eu, e depois de eu sou eu. Então, sempre centrado em si mesmos, ou em si mesmados, como nós gostamos de falar. Então, coloque, meu irmão, coloque, minha irmã, o propósito no seu coração. Eu não posso fazer isso por você. Somente você pode fazer isso por você. Coloque o propósito no seu coração de amar. E se há pessoas que você tem ciência, onde você tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com ela, de manter comunhão com ela, de perdoar, coloque esse propósito de maneira genuína no seu coração. A gente está encerrando mais um ano. Pense numa perspectiva boa para o ano que se inicia, de você desenvolver o amor na sua vida, de você exercitar o amor na sua vida. Faça isso, faça isso. Sabe por quê? Além de ser bom para você em termos físicos, em termos emocionais, em termos psicológicos, vai ser principalmente bom para você em termos espirituais. Porque na medida em que isto acontecer, mais ainda o amor de Deus vai se manifestar na sua vida. O que às vezes acontece com alguns crentes que são secos, sem vida, parece uma árvore morta, é porque eles acumulam para si falta de perdão, ódio, mágoa, não exercitam o amor, e eles vão se definhando. Infelizmente, é a realidade triste de muitos que se dizem crentes. Não sigamos nesse caminho, muito pelo contrário, que exercitemos genuinamente o amor nas nossas vidas. Em último lugar, meus amigos, minhas amigas, clame para que o amor de Deus seja revelado, para que o amor de Deus seja manifestado em tua vida. O amor, no seu sentido mais sublime, não existe na sua vida, não existe. Você pode até ficar chateado com essa verdade, mas não existe. Você pode ter o amor eros, você pode ter o amor filéu, mas o amor ágape não tem, porque se você tiver, a Bíblia está errada. E entre o seu pensamento e a Bíblia, eu ficarei sempre com a Bíblia. Ela não pode estar errada. No máximo, você pode ter um amor fraterno na sua vida. Nesse sentido, você sempre estará aquém da vontade de Deus. Se você não ama genuinamente, você não ama verdadeiramente, você está aquém da vontade de Deus. Seja em relação ao seu cônjuge, você não ama verdadeiramente, seja em relação ao seu filho, mas principalmente em relação a Deus. Você não ama. Portanto, o que é que você deve fazer? E deve fazer hoje. O que é que você deve fazer? E deve fazer agora. Clamar pela graça e pelo amor dele na sua vida, para que através dessa palavra que foi exposta, que foi falada, ela possa penetrar na sua vida, no seu coração, possa gerar confissão de pecados, possa gerar arrependimento de transgressões na sua vida, para que assim, somente assim, você possa experimentar o amor de Deus que excede todo o entendimento. Então faça isso, porque hoje o Evangelho ele está sendo propagado.
Hoje, Deus está revelando do seu amor através da oportunidade que Ele disponibiliza da pregação. Agora, haverá o dia, haverá a circunstância em que o amor de Deus será substituído pela sua ira, e você não vai ter condições de suportá-la, porque ela vai gerar uma condenação eterna para a sua alma. Então é hoje o dia de chegar-se a Deus. É hoje o dia de experimentar a salvação. É hoje o dia em que você possa ter o amor de Deus na sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que pensemos com seriedade, porque hoje nós fomos notificados dessa grande verdade que Deus requer de cada um de nós, vivendo em amor. Que Ele nos abençoe. Amém.